Olá, mais uma vez estamos aqui com o MaluCast para trazer para vocês informações úteis, como eu digo, sobre a sua saúde, para que você aprenda a subir a escada em direção ao patamar de máximo equilíbrio. E a gente está ali concluindo, não é, Slenderito? Slenderito está aqui conosco, como sempre, concluindo a jornada de subida da escada. Pois é, agora... E hoje é um tema fantástico. Hoje nós estamos no segundo E do Slender, que é energia. O que você que já percorreu essa trajetória, né? Já percorreu, não, isso não é certo falar. Você que está percorrendo, e não vou parar, né? Porque essa trajetória, isso eu falo para você, a gente sobe degrau, desce algum degrau, né? É um movimento, uma lei do movimento. Às vezes você tem uma intercorrência e desce algum degrau, mas o importante é manter o foco lá em cima, na saúde, que é o primeiro passo, inclusive, né? Ter como foco a saúde. Se você não vem acompanhando os episódios assim na sequência, saiba então que eles têm uma sequência. Então volte lá, dedica um tempinho aí para assistir cada um desses episódios, porque tem uma lógica essa sequência deles. E hoje o nosso tema é então energia. E aí eu pergunto para vocês, Lenderito, você que vivenciou esse processo de subida da escada, como é que é para você essa questão de energia? Energia, doutora. Primeiro, olá a todos vocês, né? Para quem está nos assistindo aqui pelo canal do YouTube ou ainda pelas outras redes sociais, para você que está nos ouvindo através do podcast, sejam todos muito bem-vindos. E como a doutora falou, estamos chegando aqui na nossa reta final, né? São as últimas 2 letras do Slender e a gente vai mostrar para você que essa subida ela é fantástica e ela não tem fim. Não, ela não tem fim. Primeiro, por quê? Porque é uma constância, a gente manter toda essa estabilidade que você vai tendo ao aprender a lidar com o método Slender. Para minha pessoa, eu, personificado Slenderito, vou dizer que a energia, ela é tudo, ela é vital na minha vida hoje. As mudanças de hábito, aquela aguinha com limão que a doutora ensinou todos os dias, tomo 3 copinhos de água, um deles com um limão espremido, aquilo que de manhã rejuvenesce, traz a energia para dentro do corpo, tem facilitado muito para que eu possa me locomover, para que eu possa agir. As minhas atitudes são diferenciadas, por quê? Porque quando eu estou energizado, de certa forma, eu também tenho a energia mental, que facilita com que o meu dia tenha mais mobilidade. Exato. A minha comunicação fica mais fácil, ainda mais eu que vivo da comunicação. Então, tudo isso faz diferença. Hoje, doutora, eu vou chegando nessa reta final com a energia positiva, que é exemplificar que um ser humano que achava que estava acabando, estava chegando no final da vida, ele tem condições de se refazer. Ele tem condições de se remontar peça a peça, dia a dia, com o método Slender com uma facilidade incrível. As mudanças de hábito, essas mudanças que o método Slender trouxe para a minha vida, fizeram com que eu olhasse o mundo lá fora com outros olhos. Quando me olho no espelho, isso é muito diferente. Hoje, quando me olho no espelho, isso é muito diferente. Né? Vou para academia, eu corro, eu pedalo, eu jogo bola com meu filho, coisa que eu não fazia. Isso é energia. Né? Exatamente. E você sabe que o tema energia ele é amplo. E nós vamos aproveitar hoje essa nossa conversa para explanar cada um desses aspectos da energia. Essa energia do movimento, da academia, do futebol com seu filho, é a energia que eu chamo do vigor físico, né? A disposição física, a recuperação dessa energia, você vivenciou isso, ela é decorrente do reequilíbrio do organismo. Quando você faz aqueles 4 pilares do reequilíbrio orgânico, você que está nos acompanhando sabe que o equilíbrio do organismo, ele decorre de 4 ações, né? Você nutrir o organismo, desintoxicar o organismo, equilibrar o pH do sangue e equilibrar a temperatura do organismo. Então, quando você atinge esse ponto de equilíbrio, você recupera o vigor físico, essa disposição que você está dizendo que não tinha, agora você enfrenta aí um futebol com seu filho, você pedala, você joga, você corre. Esse vigor tem a ver com esse reequilíbrio, ele é ligado mais ao físico, sabe?
Agora, nós temos um outro aspecto de energia muito importante, que aí já é a energia significando vitalidade, ânimo. Aí já é uma instância mais profunda. Ânimo, inclusive, vem de ânimos, que é alma, né? Então, é aquela vitalidade, é uma energia interna. Essa também você obtém com equilíbrio. Aí você, talvez expandindo mais, como eu sempre falo, da saúde plena, que é aquela que envolve outros aspectos da vida, que não só o físico. Vai lá para você conferir o que é a saúde plena, que ela envolve 7 aspectos da vida, né? O equilíbrio físico é um deles, mas você tem o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, financeiro, familiar, social, né? Então é uma gama mais vasta de aspectos da vida que fazem toda a diferença, e quando você se preocupa com cada um deles e busca colocá-los em equilíbrio, você atinge então um patamar ainda mais alto, que é da saúde plena. E quando você fala de energia, com esse conceito de vitalidade, então você está chegando nessas instâncias mais profundas. E é importante, então, e aí entra no L da libertação, que cada um se liberte daquilo que atravanca justamente esse equilíbrio nesses aspectos, nessas instâncias mais profundas, que te geram essa vitalidade, esse ânimo. E eu vou dizer para a senhora que essa libertação que veio lá do L do Slender, ela para mim foi fantástica. Por quê? Porque eu considerava que eu tinha uma vida plena. Tava tudo bem, tá tudo 10. Quando começaram a aparecer as dores, vieram todos aqueles tópicos que nós já comentamos nos outros podcasts, eu entendi que eu precisava me libertar de muitas coisas que me amarravam e me traziam para baixo, né? Faziam eu descer a escada em vez de subir. Exato. E quando isso aconteceu, quando isso ocorreu, foi fabuloso saber que a cada passo que eu dava, cada degrauzinho que eu botava o pé para cima, a minha vida ia se transformando. Então essa libertação de maus hábitos, a libertação da persistência, né, da ociosidade, de ficar ali sedentário muitas vezes, achando que, não, eu subi a escada do apartamento, tá bom, tá valendo. Não, não é assim. A coisa não é assim. A gente precisa de mais movimento. O nosso organismo precisa de mais atividade. Porque quando a gente é jovem, né, a gente parece que não tá fazendo nada. Já mas faz naturalmente. Anda o dia inteiro, corre, vai com os amigos, é festa, é a balada, seja o que for, você tá em movimento constante. E vai chegando uma fase da idade que você vai diminuindo, vai reduzindo isso. E o corpo sente. É que nem uma máquina sem lubrificação. E às vezes a própria profissão te impõe um sedentarismo maior, né? Que aí você tem que compensar com outras atividades. Então, essa energia, do ponto de vista de vitalidade, ela tem a ver com motivação. Você vê, por exemplo, às vezes o organismo nem está com tanto vigor, mas essa energia, essa motivação, esse ânimo interno, ele te põe em movimento. Sim. Isso me faz lembrar as mães, por exemplo, as mães de bebês pequenos. Elas levantam à noite, quase não dormem, mal comem, mal tomam banho quando está com o bebezinho, mas elas estão ali atendendo às necessidades do bebê, incansáveis, né? Então, essa vitalidade vem de dentro, vem naquele amor à criança, ela faz isso. Casal apaixonado, não é a mesma coisa? Então, aquela motivação da paixão também gera uma energia positiva. Quando você está envolvido num projeto, por exemplo, no trabalho, você é feliz no seu trabalho, essa motivação do trabalho te gera uma energia para cima. Sempre. Uma energia que te põe em movimento, que te impõe mudanças para o bem, né? E agora eu vou falar assim, para que nós dois possamos olhar para aquela câmera e dizer assim, para você que nos acompanha agora e para você que está nos ouvindo, tá? Essa motivação que a doutora diz muitas vezes, que você acha que não está tendo, através do nosso podcast, você pode ter também. Coloque em prática essas atitudes. Eu vou falar de todo o coração. É importante que você compartilhe isso com as pessoas, que você leve à frente a possibilidade de outras pessoas receberem essa motivação, esse incentivo, que absorvam isso, mudem, se libertem das suas atividades negativas e venham conhecer um pouco mais do método Slender. O que a doutora traz aqui diariamente, né, praticamente 24 horas por dia, através das redes sociais e também dos podcasts, é a oportunidade de você transformar a sua vida, como eu transformei a minha.
Sou um exemplo vivo. Hoje estou personificado aqui, o Slenderito. Mas como ser humano, Adonis Berlim, ator e apresentador, eu vou dizer que seguindo todo esse método, tudo na minha vida tem sido um upgrade constante. Tem subido. A escada não para. E eu não quero perder essa escada nunca. Eu quero continuar subindo degrau a degrau. Aí você fala, vou cansar. Não, você não vai cansar. Porque a cada dia que eu subo um degrau, a minha saúde melhora. E quando melhora, tudo fica melhor. Até porque uma coisa boa gera outra Puxa coisa outra. boa. E aí você está falando, e a minha cabeça aqui está A mil, pensando, como né? sempre. Não para de pensar. Me perdi, mas já eu me acho. É muita informação. A doutora tem uma coisa maravilhosa. Ela é uma enciclopédia viva. E eu falo que cada vez que a gente dá uma dica para ela, ou ela pega uma palavra no caminho, ela já vem com outra, com um significado importante que nos motiva. Você já lembrou? Então fica à vontade, para não cortar. Já lembrei. Sabe o que eu quis dizer? Que na minha vivência, quando você equilibra o físico... Lembra que eu já falei uma vez que o fio da meada é no equilíbrio físico? Sim. Por que eu cheguei nessa conclusão? Que de todos os 7 aspectos fundamentais do equilíbrio pleno, da saúde plena, o equilíbrio físico é o primeiro que a gente deve mexer, e é aí que eu começo, o começo é por aí, porque na minha vivência com os pacientes, quando você equilibra o físico, você favorece os outros aspectos, você desperta a vitalidade do ânimo, do bom humor, né? Do comprometimento com a vida, de estar integrado e feliz, da felicidade, de estar vivo, né? E começa pelo físico. Lembra que eu contei de um paciente meu que me procurou por um problema sanguíneo? Ele tinha uma plaquetopenia, plaqueta muito baixa, Sim. uma coisa crônica, né? Que já tinha procurado todos os recursos e não melhorava. Ele passou pelo processo, e 2 meses depois, o pai retornou com o menino, ele tinha 22 anos na época, os exames estavam todos normais, coisa que ele não via há muitos meses, né? E o que o pai me falou foi muito fantástico. Nós estávamos todos felizes, ele falou, doutora, realmente eu estou muito feliz com isso, mas que melhorasse o exame era o que eu esperava. Isso já era a minha expectativa, dado as informações que ele tinha tido a respeito do trabalho, do tratamento. Mas o que mais me surpreendeu, se o pai falando, foi a mudança de comportamento do menino. Ele se tornou, o pai dizendo, alegre, interagindo melhor com a família, até o estilo de música que ele ouvia, ele mudou, as conversas mudaram, passou a participar mais da vida familiar. Então você vê, a atuação foi no físico e ela repercutiu no íntimo, né? Pra gente rir um pouquinho, né? Ele não era nem enfesado, o problema dele era com o sangue. Era no sangue, exatamente. Então, é sempre vantagem, você foca no físico, você vai lá, desintoxica seu organismo, faz o que o agricultor faz, né? Ele prepara o solo antes de plantar, então ele remove as sujeiras do solo, que é a desintoxicação, ele equilibra o pH da terra para ficar um pH favorável para desabrochar daquela planta, é o que a gente tem que fazer, alcalinizar o nosso sangue. Ele refresca a terra, porque uma terra quente vai prejudicar a semente, é o que a gente tem que fazer, equilibrar a temperatura interna e externa, e ele nutre a terra. E aí está aí a alimentação e o que a gente já expandiu quando nós falamos do N, do Slender, de nutrição, que a nutrição não é só o alimento, né? A nutrição é você nutre através dos pensamentos, do ar que você respira, das pessoas com as quais você convive, do ambiente que você frequenta. E aí já vou entrar no terceiro aspecto de energia. Nós falamos da energia no sentido de vigor físico, que o equilíbrio orgânico favorece, a energia no sentido de vitalidade, de ânimo e disposição interna, e agora tem uma terceira energia fundamental, que é a energia ligada ao campo eletromagnético. Isso é uma coisa fascinante também. E as pessoas não, às vezes quando a gente fala, né? Eu fui atraído por tal pessoa. Ela não imagina o que tem por trás disso, no mundo invisível. Então, cada um de nós tem um campo energético.
um campo eletromagnético. Por que isso? Nem é surpreendente esse fato é bem óbvio, porque tudo é formado de átomo. Você lembra do átomo lá da sua época? Né? Eu lembro, eu vou dar só um exemplo básico, que assim, eu creio que pelo menos uma pessoa, uma vez na vida, tenha passado por isso, de encostar em alguém energizado e tomar um choque. Exato. As pessoas falam, não, como assim? Não existe. Existe sim, dá choque, o ser humano dá choque. Não precisa estar ligado na tomada, não. Mesmo, né? Isso é um campo. Então, o átomo, para quem não lembra aí, que foi considerado durante muito tempo a menor partícula da matéria, mas eu gosto desse conceito ainda, porque ele é a menor partícula com as propriedades daquela matéria. Um átomo de ferro, ele tem todas as características do ferro, né? O átomo, ele tem o núcleo e tem um campo energético, um campo eletromagnético. Todos nós somos formados de átomo. Essa mesa, esse microfone, Tiago é formado de átomo, você, eu, né? Então, se nós somos átomo, e o átomo é basicamente campo magnético, nós somos um campo energético, certo? E sabe que curiosidade, que coisa interessante? O átomo, ele tem um núcleo que a gente poderia considerar como a parte sólida dele, é mais densa, e tem todo um campo. Olha para você ver que incrível. Se eu considerar o átomo um prédio de 20 andares, então você pensa, um prédio de 20 andares sendo o diâmetro desse campo eletromagnético. Sabe que tamanho é o núcleo? Com relação a um prédio de 20 andares? Do tamanho de uma ervilha. Olha. Então, só. o que isso? Ficou claro? Você entendeu Imagina, bem? 20 andares. Se o átomo fosse o diâmetro dele do tamanho de um prédio de 20 andares, o núcleo dele, que é o que a gente consideraria como denso, como sólido, seria do tamanho de uma ervilha. Ou seja, o átomo é quase puramente energia. E nós somos formados de átomo, tudo, todas as nossas células, tudo é átomo. Então, nós somos energia. E esse campo eletromagnético, ele muda constantemente. Nós podemos mudá-lo e ele sofre influência dos campos eletromagnéticos do ambiente. É aí que mora a importância, talvez o grande ponto dessa conversa. Sofre influência do clima, sofre influência de aparelhos eletromagnéticos campo eletromagnético, sofre a influência da energia do outro. Então, o seu campo eletromagnético interfere no meu e vice-versa. Um comprimento da mão muda o eletrocardiograma, sabia? Nossa, essa é novidade para mim. É fantástico isso, né? Porque tem aquela modificação. Então, quer dizer que se eu for fazer um eletro e antes disso cumprimentar alguém, ele pode dar uma alteração. Não, fizer no comprimento, né? A troca energética. Troca de energia. Tem trabalho sobre isso. Coisa doida. É um eletrocardiograma mais sensível do que o eletro habitual que se faz numa avaliação cardiológica, mas ele mostra oscilações da onda pelo contato físico. Nossa. Ocorrem trocas de energia. Esse campo eletromagnético individual, ele sofre interferência da energia do ambiente, da energia dos pensamentos, não só da pessoa, mas do pensamento predominante no ambiente. Então você vê numa época de uma catástrofe que está todo mundo ali num sentimento de sofrimento e tal, isso interfere na sociedade inteira. É o que as crianças, aliás, estão sofrendo, né? Elas as crianças bastante hoje, com isso, né? Com as redes sociais, com toda a comunicação. E elas que viveram esses últimos anos, praticamente 3 anos dessa pandemia, a gente vê muita incidência de síndrome do pânico em criança, de depressão, mudança de comportamento, porque elas tiveram que vivenciar assuntos que são de adultos, não é? E um aprisionamento também emocional, né? Foi muito grande, né? E co-participar desse sofrimento, desse medo, desse pânico, né? Isso interferiu no campo magnético das crianças demais. E então o ambiente interfere, pensamentos, cores. A cor tem uma frequência que interfere, isso é usado até em marketing, né? Você é verdade. põe no restaurante uma cor que já te desencadeia mais fome, mais o amarelo apetite. Que faz estimular a vontade de comer. Ele altera também na parte hormonal. Sons,
Sons. Interfere demais, a frequência da música. Até eu citei a pesquisa de Masaru Emoto. Falou, exatamente. Ele vale a pena usou até... com as plantas para modificar o estímulo, né? Para crescer. Como umas cresciam, outras morriam, né? Murchavam, não davam frutos. Mas a base dele, Masaru Emoto foi um pesquisador japonês, para você que não viu esse comentário no episódio anterior, é uma pesquisa lindíssima, né? Então ele pegou a água pura, né? Água destilada, congelou dentro de uma metodologia muito bem formatada e padronizada e os cristais analisou de água, né? o cristal de água num microscópio de grande ampliação. Ele tem um formato hexagonal lindo, parece uma renda, muito perfeito. E depois ele submeteu essa mesma água a vários estímulos externos, a palavras, a sons, a vozes, né? E palavras positivas, amor, amizade, e palavras negativas também, raiva, ódio, tudo. E isso modificou completamente o padrão desse cristal de água. Então, como que a palavra agiu? Por frequência. É impressionante. Ela não agiu, né, fisicamente, foi campo energético. A música, a mesma coisa. Nós somos constituídos de 80% de água. Então, veja o quanto isso interfere no nosso organismo. A senhora sabe que tem, para quem nos acompanha pelas redes sociais, se você estiver no Instagram ou naquela famosa TikTok, né? Pode falar sem problema. Você já deve ter visto, tem um videozinho que mostra muito sobre isso, como as formas modificam quando um rapaz põe água em cima de um tambor, né, que tem uma película de uma caixa acústica e de repente ele faz sons ou ele emite sons, aí ela transforma, ela fica tremenda, ela vibrou e a vibração de cada som faz um desenho diferente no formato da água. Incrível, ele faz estrelas, ele faz círculos, ele aumenta, ele reduz de acordo com a frequência. E isso mostra muito o que a senhora está falando, demonstra assim o campo magnético, quanto ele mexe, ele movimenta, né, toda a energia em volta dele. E aí tem um aspecto importantíssimo, que são os lixos eletromagnéticos. Aí agora, peraí. As coisas que... Lixos eletromagnéticos. Que intoxicam o nosso campo eletromagnético. Por exemplo, uma coisa que ninguém pensa e que prejudica demais negativamente, então prejudica, óbvio, né, a redundância, esse campo é o telefone sem fio. Sabia? Então, que não é o telefone celular, não, tá? Aquele sem fio. Hoje em dia tem pouco, né? Mas existe, claro. A frequência, a irradiação do telefone sem fio tem um prejuízo enorme. Então, é aconselhável que ele esteja longe do quarto, por exemplo. Celular, todo mundo já sabe, computador, o ideal é que esteja longe do quarto, porque interfere demais. Ele atua, inclusive, na pineal, que é uma glândula que participa do sono, né? Que dá aquele sono relaxante, que é o sono necessário para reconstituição do organismo. REM, né? O sono REM. O sono profundo é o sono REM. E o sono é um presente que nós recebemos, né? Porque é o momento que o organismo vai se recompor. Ele vai descartar células avariadas, né? Com defeitos, e vai corrigir esses defeitos. E agora fica aquele recado. Quem não viu ou ouviu os podcasts anteriores, esse detalhe do sono que a doutora está falando, principalmente para as crianças, mamães e papais, tá? Tem uma dica fantástica para vocês entenderem o porquê as crianças têm que dormir antes das 10 da noite. Mas a gente não vai contar agora, porque eu quero que você vá lá atrás, no podcast, busque os anteriores, ouça e descubra o quanto isso pode transformar a vida do seu filho, tá? Eu vou respeitar a sua ideia, porque a minha vontade é de contar de novo. Não conta não! Vamos fazer eles buscar lá, ouvir o podcast. Não vou contar para você, mas vai lá ver que é importantíssimo para a sua criança. Então, veja, falamos do telefone. Rádio, não, despertador elétrico. Não sei, usa ainda, né? Tem gente que usa ainda. Né? A minha avó tem aquele despertador rádio-relógio ainda. Ligado na tomada? Que faz aquilo fica então, que é um caos. Ele tem uma frequência que atrapalha demais a frequência nossa. Celular nem se fala, já falamos disso. Micro-ondas.
Micro-ondas. Você sabe que tem trabalhos fantásticos que mostram o aumento gigantesco de câncer de mama pelo uso diário do micro-ondas, que fica na altura do tórax. Olha só. Isso eu não sabia. Olha, não? E quem não tem micro-ondas hoje em casa quase, o micro-ondas não veda 100% a saída das ondas do campo radioativas. Das micro-ondas, né? Não, e sempre tem um extravasamento. E aquilo, então, mulheres que tinham o hábito de usar micro-ondas rotineiramente tinham uma incidência, ou tem, né? Tem uma incidência maior de câncer de mama. As antenas de alta tensão. Isso é verdade. Essas torres grandes, né? E tem trabalhos também. Tanto que tem leis, né? Porque as pessoas têm que estar a 150 metros de distância dessas antenas, porque o que interfere é tanto a proximidade quanto a frequência de exposição. Né? Eu tenho um exemplo bom disso, doutora. Eu que trabalho em televisão, em algumas emissoras das quais eu vou visitar, em algumas delas, quando você para o seu veículo, embaixo, né, no estacionamento, tem uma torre da transmissão, que é a repetidora ou a receptora. E essas torres, elas geram uma energia muito grande, porque elas têm uma carga de peso que eles falam, né, que é 1 quilo de transmissão, que vai muito longe, que é para expandir a imagem para que chegue nos lares. Quando você aperta o alarme do carro, ele aciona, mas você não consegue desligar ele depois. Ah, que incrível. Tem pessoas que chegam no estacionamento de algumas das emissoras que tem que chamar o guincho para tirar o carro porque o controle não funciona. Porque a onda de rádio que é transmitida de frequência tão alta muitas vezes, e ela está ao nosso redor, ela interfere nisso. Isso quer dizer, imagina, você está interferindo num sistema que está ali, interligado, com uma pilha, que é uma energia forte, que está mandando contato e está interferindo naquele contato, imagina no ser humano. No nosso campo elétrico. Imagine nós. Então, as pessoas até evitam de ficar na parte externa, ficam na parte interna, que ela é blindada, né, para som e para transmissão de energia. Então, porque ali correm menos riscos de absorver essa energia negativa. Fantástico esse exemplo. Ou exatamente. Positiva, não sei. Então, esse a gente chama de lixos eletromagnéticos, que são coisas das quais a gente deve se libertar. Ficar atento. É por isso que o conhecimento é a alma do negócio, né? Porque se você desconhece, você se prejudica na ignorância. Exato. Né? Então, você conhecendo, você vai fazendo escolhas melhores. Vai evitando essas situações de risco. Não deixa o celular no quarto, carregado na tomada. Pior ainda, a gente sabe até de acidentes, né? E o do celular é bom até por outro motivo, né? Você não vai ficar conectado ali o tempo todo, você vai descansar mais rápido. Em vez de ficar ali. Não é estimulado a passar a noite ali. Passar olhando ali. Então, essa energia ligada ao campo invisível, ao campo eletromagnético, ela é decisiva na nossa vida. E você sabe que ela interfere até no pensamento, no temperamento. No temperamento. Temperamento é uma coisa que a pessoa acha que a pessoa já tem, né? Ele tem esse temperamento. Não, o temperamento é uma coisa que modifica. E ela tem a ver, sabe o quê? Com a irradiação do sangue. O sangue é um elemento vital, a gente sabe disso na prática, né? Sem sangue não tem vida. Mas o poder dele, o papel dele é muito mais profundo do que só esse negócio que o sangue nutre as células, então se não tiver sangue não tem nutrição e tal. Ele tem um campo energético e esse campo ele é importantíssimo. Então, digamos assim, vou perguntar para você. Você sabia disso também? Que o sangue tem um campo energético? E olha que o popular já vê isso. Ele não fala sangue quente. Sangue frio, sangue não é? Quente, A pessoa é tem verdade. sangue frio, a pessoa tem sangue quente, né? Tem outras coisas, outros termos populares, outros ditados que envolvem sangue de barata. Sangue de barata, outros ditados populares que envolvem o sangue em comportamento, em temperamento. Você vê que Ô, pessoa, sangue ruim, viu? Exatamente. Então, o sangue tem esse campo magnético que, se a gente for pensar num organismo perfeito, normal, lembra que eu sempre falo, né, que o comum está se tornando normal, mas existe o normal, né? Infelizmente. Então, num sangue, num organismo normal, nós teríamos assim, ó,
4 tipos de temperamento básicos que têm a ver com a irradiação do sangue, porque essa irradiação, ela muda com a idade. No organismo normal, estou falando no organismo sadio, equilibrado. Essa irradiação do sangue, ela vai mudando com as faixas etárias. Sofre influência da alimentação diretamente, já vou falar sobre isso, sofre influência do pensamento coletivo, né? Você está num ambiente com pensamento negativo, interfere na irradiação do sangue. Mas vamos pensar nos 4 tipos de temperamento ligados à faixa etária. A criança, o sangue tem uma irradiação que a gente chama de temperamento sanguíneo. Então, aquela criança é a despreocupação gostosa da época infantil, não é? Eu vivi uma infância muito boa. Não, é uma despreocupação sadia necessária para a criança. É a evolução dela, né? Ela tem que estar liberta de tensão para vivenciar o presente, para poder aprender coisas certas da idade dela. É aí que, voltando àquilo que eu falei, que as crianças hoje estão fora, porque elas tiveram que vivenciar precocemente preocupações que não são das crianças. E hoje, isso vale um alerta para o adulto que expõe a criança a situações que não são de crianças, a conversas, né? E nisso a internet, infelizmente, interfere, porque elas têm um acesso que não filtra muito. É natural, né, observar pessoas adultas conversando porque elas estão expostas na rede social. E elas acham que isso é normal. Mesmo que os pais não as coloquem nos assuntos de adulto dentro de casa, mas elas têm outros acessos, a televisão e tudo. Então, antigamente não, né? Você não participava de conversa de adulto, você não sabia se a família estava passando por problema financeiro, você não sabia de doença, você tinha um mundo preservado dessas preocupações. E isso é fundamental. Essa energia negativa que é passada para a criança. Exato, né? A criança precisa desse período de proteção para que ela vivencie o presente, o momento, com tranquilidade, com despreocupação. Então, esse é o chamado temperamento sanguíneo. A senhora sabe que eu me senti agora culpado, porque esses dias meu filho assistindo alguns desenhos, desses mais novos da atualidade, claro que não tinham palavrões, não tinham maldades, eram desenhos onde eu escutava aquilo, eu falei, gente, que coisa mais, né, boba, né, coisa mais sem sal e sem açúcar. Mas por quê? Porque eu sou um adulto. Exato, você veio com um olhar de adulto. Assista um negócio mais educativo, daí agora a senhora falou, eu falei, que besteira que eu falei pro meu filho, gente. Como que eu vou falar para ele assistir um negócio mais educativo? Ele é uma criança. Exato. Eu assistia Bozo. E agora eu vou falar pro meu filho que ele tá assistindo errado. Tem que respeitar essa leveza da criança e contribuir para que ela de fato tenha esse mundo preservado de preocupações e de nervosismo, para que ela tenha um crescimento saudável. Eu lembro, nunca esqueço, você deve também ter vivenciado isso, quando a gente saía de carro, meu pai tinha esse hábito todo domingo colocar a gente no carro e sair sem destino, né, desbravando alguma estradinha de terra. E a gente ia tão despreocupado, né? Você não tinha medo se a direção estava dirigindo bem, se tinha perigo na estrada, a gente relaxava, olhava a natureza, eu gostava muito de olhar a paisagem. Hoje a gente já dirige, a gente já está num veículo, você já preocupa, será que está correndo muito? Hoje mesmo que o Rodrigo não nos escute, mas teve uma hora que ele acelerou um pouco e você fica tenso. Aciona o sistema defensivo, você já fica tenso, né? Fala assim, ai, será que está correndo demais? Você não tem aquela soltura da criança que é necessária, da despreocupação. Aí depois o jovem, né, a irradiação do sangue muda, e ele entra numa segunda fase, que é chamado temperamento melancólico, que é aquele o sonhador, o idealista. É importante garantir que o jovem usufrua esse período, porque é desse idealismo que ele vai construir grandes coisas, é acreditar que é possível, acreditar que o mundo é bom, que a vida é boa, que tem soluções. É a geração da energia positiva para o futuro. Exato. Se a gente já corta, às vezes o adolescente tem aquela visão positivista e você já fala, isso é fantasia, que mundo que você está vivendo. Lembra que eu falei nos episódios anteriores
Que mamãe falava assim, você Exatamente. viaja na maionese, você acha que você vai ser apresentador de TV? E Imagina. aí você rompe um processo extremamente saudável, que é quando ele está se recheando de energia para colocar isso em ação no momento seguinte. Você já mata, aí entra no não matar, que também foi falado, não matarás, né? não roubarás. Esse é um crime. E é o legítimo mandamento, né? Você já mata ali, antes de nascer, o potencial daquela criança que seria gestado, como uma gestação mesmo, nessa frequência propícia e perfeita, como tudo na criação, da irradiação melancólica. Aí ele sai da adolescência e entra para a fase adulta, que aí é a fase colérica, é a fase da ação. Mas se ele não teve esse preparo, a despreocupação da criança, nem o sonhador do adolescente, ele vai despreparado para a fase adulta. Não é o que a gente vê muito? É o que mais a gente vê hoje em dia. Aqueles adultos adolescentes ainda? Hoje, muitas vezes você fala assim, nossa, aquela menina tão jovem sendo mãe. Pois é. Aí você já parou para pensar que muitas vezes se critica, mas você não parou para pensar que aquela jovem que não termina de ser criada, ela vai estar criando uma outra criança também sem instrução, porque ela não recebeu toda essa informação. E isso acontece muito hoje. Então a gente fala assim, nossa, mas tão jovem, sem informação. Por quê? Porque a gente não permitiu muitas vezes que os nossos filhos tivessem essa informação recebida no tempo certo e vivenciado o momento deles no tempo certo. E outros, assim, adultos, já com comportamento de adolescente, né? Aquele que não quis crescer, né? Que não quer crescer. Inclusive, a minha grande amiga Eliana Pink, escrevemos vários livros juntos, ela tem um livro só dela, que é a Síndrome de Peter Pan, que é até uma síndrome, é esse não querer crescer. Ela lançou esse livro em Lisboa, e foi convertido em e-book. A Síndrome de Peter Pan, que é o homem, né? Esse é uma síndrome masculina, que não quer crescer, ele quer ser sempre adolescente. Mas ainda que não seja sindrômico, hoje você vê jovens, adultos de 30 anos morando com os pais, usufruindo toda aquela mordomia familiar, de roupa lavada e tudo mais. Internamente ele não cresceu, ele está na adolescência, porque não vivenciou cada fase. E depois, com o passar dos anos, a irradiação do sangue vai mudando e entra para o temperamento fleumático, que é aquele temperamento mais reflexivo, que você começa a dar valor de fato ao que tem valor, coisas que você estava em primeiro lugar, você vê que são secundárias, porque aquele corpo já está se preparando para uma outra fase, que é até a fase do desligamento da Terra. É muito bonito. Gostei desse posicionamento, do desligamento da Terra. Não é? Ele vai passar para um outro estágio. É muito perfeito tudo, né? Nós é que estragamos demais. Mas ainda é tempo de entender, por isso que o conhecimento é tudo, né? O conhecimento é que te abre a mente para você começar a se adequar ao certo. Quem tem criança, quem tem jovem em casa, quem já é adulto a si próprio, entender que existe e, além disso, já que está tudo bagunçado, entender que a gente pode modificar a irradiação do sangue através de alimentação. O alimento é importantíssimo. Através do ambiente que frequenta, das músicas que ouve, né? Sabe que tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos, até no livro Idade Biológica, que até que está aqui do meu lado, que eu tenho um negócio para mostrar, a gente cita essa pesquisa, eu não vou lembrar agora detalhes dela, mas ela foi feita num presídio de alta periculosidade nos Estados Unidos, com presos, né, de um patamar mais grave, e mudaram a alimentação deles. Ficou uma alimentação praticamente vegetariana. E isso é trabalho mesmo, feito dentro dos padrões normais de trabalho. Mudou totalmente o comportamento. Então, olha que importância que é até a alimentação, as músicas, o ambiente, a cor do ambiente, as conversas, né? A gente pode interferir na irradiação do sangue e, com isso, interferir na atuação na vida, né? Você imagina, se um animal, vamos colocar lá, um leão na natureza,
Isso já é provado também cientificamente, né? Estudos feitos, e eu pesquisei sobre isso até esse tempo atrás, estava lendo sobre essa condição que é Sei. colocada, né, aos animais. Ele, quando ele come uma carne crua de um outro animal, aquilo é natural para ele. Ele só vai buscar aquele tipo de alimentação, porque ele sabe que ali está a proteína que ele precisa, a necessidade dele vai ser Sei. suprida. E se ele matar um ser humano no meio da selva, ele não vai comer mais animal. Ele vai ficar procurando o próximo ser humano para comer. É, essa pesquisa O eu não sangue conheço. quente, Ah, a diferença, que o incrível, palato, o não? palato dele vai mudar e ele vai buscar comer aquele tipo de carne. Sei. É impressionante. Então a gente se habitua muitas vezes a coisas que a gente não percebe. Eu volto lá na história do café, que eu continuo tomando sem açúcar, Aham. e que para mim hoje é natural. Eu busquei o quê? Uma nova opção, e assim como funciona com o animal, funcionou comigo. Eu descobri Exato. que me faz bem e está melhorando o meu dia a dia, meu cotidiano. Então é uma questão da gente buscar coisas boas, de verdade, para que essa energia ela seja transformada, para que o nosso organismo absorva essas positividades. E é claro, Exato. o nosso sangue também sinta isso, gerando a energia que a senhora fala. Com certeza. E aí, Slenderito, eu vou perguntar aí para os Fica nossos, à para quem vontade. nos acompanha, né? Como é que vai a sua energia? A sua energia física, no sentido de vigor. Saiba que você pode melhorar a sua energia física, o seu vigor, a sua disposição na matéria, a sua disposição de trabalho, né? Inclusive aí tem uma coisa importantíssima, ainda bem que eu lembrei, porque era um assunto bacana que eu queria falar, mas é tanta coisa, né? Sabe que a energia física a gente tira de um combustível, como um carro, né? Um carro ele está em movimento graças a um combustível. Não adianta ser um carro maravilhoso, com uma estrutura robusta, com um motor potente, se ele não tiver combustível. Ele não anda, Não é? né? E você sabia que o carro é só mais ou menos 25% do combustível que é transformado em movimento? Se Não. você põe um. Não é incrível isso? Se você põe 1 litro de gasolina, vou falar da gasolina, que é o combustível mais Aham. tradicional. Só 250 ml é que vai ser usado pelo motor para pôr o carro em Para dar movimento, combustão. para dar o movimento, não é? E nós temos um combustível, e o nosso combustível é a glicose. Olha só. Ela é convertida em energia. E também como um carro, é em média 30% da glicose que o nosso organismo absorve, que é convertida nessa energia do movimento, que é a primeira energia que você joga bola Uhum. com seu filho, que você corre tudo. Então veja que o equilíbrio de tudo é necessário, porque a gente não come a glicose, Sim. exceto se colocar a glicose na veia, né? A gente come um alimento, um carboidrato que é quebrado e lá vai dar a moléculazinha de glicose. Então, o que nós temos que estar bem? O sistema digestivo, né? A dieta tem que ser rica e o sistema digestivo tem que estar em equilíbrio. Quando chega a glicose dentro da célula, ela entra numa cadeia de reações fantásticas, é bonito de entender isso, e esse processo é muito dentro de uma estruturazinha que tem na célula que chama mitocôndria. Quando eu estudava lá citologia, naquela fase, eu amava a mitocôndria. Ela é bonita a estrutura, ela é perfeita e ela tem um papel fundamental que é produzir essa energia. Então, lá dentro, a glicose entra, é quebrada em outras coisas e vai resultar energia. Ou seja, para você ter boa energia física, o vigor, você tem que ter uma alimentação correta, um processo digestivo certo, as células têm que estar todas bacaninhas. E essa glicose, ela é armazenada no fígado. O estoque de combustível é no fígado. Então veja uma coisa importante, é um parênteses que eu estou fazendo, eu fugi um pouco da linha, Não tem mas eu não problema, podia mas é deixar de falar importante isso. também, é interessante. É interessante. O fígado estoca glicose em pacotes, ele empacota, esse pacote chama glicogênio e fica guardadinho ali para quando o organismo precisar de combustível, o fígado libera. Ele recebe um aviso, o cérebro avisa ele libera. Então, quando o fígado está lento na sua função, lembra quando nós falamos, eu dei o exemplo dos 2 pacientes da cerveja e do vinho, o fígado deles já estava comprometido nesse papel.
Então, o organismo precisa de combustível. O fígado está preguiçoso, está lento, ele demora para responder. Qual é a alternativa? Instigar a pessoa a comer doce. Entendeu? Então, muita avidez por doce está ligada ao mau funcionamento do fígado, a lentidão do fígado. Isso eu via muito nos meus pacientes que falavam: ai, doutora, deixar o doce eu não consigo, doce eu não vivo sem doce. Eu falava: fica calmo, vamos cuidar do seu organismo, esquece isso. Vamos cuidar, vamos equilibrar, que você naturalmente vai perder essa avidez por doce. Porque eu sabia que a hora que desintoxicasse, a hora que regenerasse as células e melhorasse a situação do fígado, essa necessidade do açúcar diminui. Eu vou falar que essa necessidade do açúcar eu estou suprindo, como eu já falei, quem acompanhou os anteriores, com a batata Yacon. Pois Quando me dá vontade de açúcar, você vai eu vou lá, descasco uma batata. É. Eu consumo ela, porque agora tenho o palato mais saudável, mais sensível para o açúcar da própria batata. Eu estou ingerindo líquido ao mesmo tempo, porque ela é bem suculenta. E aprendi na mastigação, para que ela faça a minha digestão melhor, né, o meu organismo trabalhe melhor, a mastigação em excesso. Em excesso não. É necessário, adequado para que ela se triture e o meu estômago não fique trabalhando muitas vezes, gerando mais suco gástrico, o que me ocasionava muitas vezes a tal da gastrite e da azia e tudo mais. Então, essa estrutura do organismo, ela é tão perfeita, né? Ela é uma engrenagem, ela é uma engrenagem totalmente precisa. Você vê a glicose, aí você pensa no fígado, na necessidade do açúcar. Quando tudo está em equilíbrio, né? Que eu gosto de representar com essa forma aqui, isso me acompanha há muitos anos, tudo vai bem. Aí quando começa a desequilibrar, é isso que eu falo, um desequilíbrio que parece pequeno, ele puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, e no fim você está com a engrenagem inteira toda desequilibrada, interferindo em várias coisas. Aí esses 30% da glicose é que vão ser convertidas em movimento físico, no vigor, na corrida, né, nas atividades diárias, e o restante é usado em outras funções. O cérebro, por exemplo, não sobrevive sem glicose, né? Ele morre em poucos minutos se ele não tiver a glicose. Então vai ser usada no músculo, no cérebro, na função cardíaca, e nesse vigor é 30%. Olha aí. Então, voltando agora para os nossos, quem nos acompanha, para os nossos seguidores, fica atento na sua energia. Então, pense na sua alimentação, pense no seu sistema digestivo, pense no seu fígado, para que você consiga extrair o máximo da energia do alimento, transmutando essa energia em ação na matéria. Pense depois na sua energia de vitalidade, no seu ânimo, né? No seu vigor, na sua motivação. Busque motivação. E aí, outro parênteses, o equilíbrio espiritual é fantástico nesse sentido, porque quando você está ciente, conhecendo as leis do universo, as leis da natureza, você tem convicções da perfeição do universo, naturalmente isso te dá um ânimo maior, isso te dá uma vitalidade maior. E por último, fique atento no seu campo eletromagnético. Agora você já sabe que ele existe e que você pode interferir prejudicando ou favorecendo esse campo magnético para que o seu degrau, o seu passo de energia esteja em equilíbrio. Né? Vou dar uma dicasinha de ouro. Presta atenção. Você já cumprimentou alguém e sentiu uma energia negativa? Cuidado, ela pode passar para você no toque. Se não assistiu o episódio completo, volta um pouquinho na timeline e leia, ouça e depois compartilhe tudo isso. Né, doutora? É assim. Vai cumprimentar, a energia do toque pode modificar a sua energia. Tudo é energia, né? Você gostou desse assunto? Eu amei esse assunto, mas chegamos, né, agora ao nosso próximo episódio que você vai ouvir e com muito mais informação para finalizar essa etapa. Por enquanto, eu vou deixar a dica, doutora, aqui, mas aqui, vamos aqui para todo mundo olhar, gente. Você que ainda não clicou em se inscrever no YouTube, se inscreva.
Gente, vou explicar por que se inscrever no YouTube. Quando você se inscreve no YouTube, o YouTube ele vai compartilhar nas páginas dele, nas páginas que são abertas muitas vezes, o nosso podcast, ajudando a levar essa informação a outras pessoas. Então não é só um pedido para que nós possamos mostrar o trabalho para o meu vizinho, para minha irmã, para o meu pai, é para todo mundo. Essa informação ela é útil para todos. Nos ajude fazendo isso, se inscreva, é importante a sua inscrição. Se você estiver no Instagram, compartilhe, pega essas timelines que muitas vezes são colocadas e vai lá, dá uma compartilhada, vai no Reels, coloca lá, compartilha com seus amigos vizinhos, manda no linkzinho do WhatsApp, lá no seu LinkedIn, coloca no seu Facebook, não importa, mas ajude-nos a levar informação e ajudar seres humanos que precisam dessa informação que a doutora Malu sempre traz com muita propriedade aqui. É com muito carinho que te peço isso, de coração. E mais uma vez, gratidão. Doutora, pode finalizar. É isso aí, eu desejo muita energia para você, energia positiva, energia física, energia do campo eletromagnético, porque, mudando um pouco a minha frase agora, quem tem energia tem tudo. Até a próxima.